orar ao Senhor, dando início ao culto de hoje, convidar o Israel que faça essa oração. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos por que podemos estar aqui neste dia, adorando, louvando ao Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra e agradecendo por essa semana que tivemos, as bênçãos que o Senhor nos derramou, as bênçãos que o Senhor, as promessas que o Senhor nos fez, que possamos entendê-las e aprender no Deus, Senhor. Pedimos pela semana que se inicia agora, pedimos que essas bênçãos não cessem e pedimos que o Senhor continue nos protegendo e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem é o dono da sua existência, da sua vida, né? Você pode assumir o controle da sua vida, você mesmo determinar seus caminhos. Você pode também colocar na mão de terceiros, né, que vão cuidar de você e vão decidir por você. Mas a palavra de Deus nos ensina que somente Deus, o Todo-Poderoso, deve ser o dono da nossa existência, que Ele nos criou, porque Ele nos redimiu, e as nossas decisões devem colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar, é porque nós estamos andando nos nossos próprios caminhos, de acordo com o nosso próprio entendimento. Tem uma canção que fala que Deus, o Senhor, Ele é o dono do nosso coração. Nós vamos cantar essa canção, exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos cantar. Melhor que a própria vida é te conhecer.
só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. E pertencer ao Senhor dessa forma, né? Uma entrega total e absoluta, poder dizer com sinceridade que Deus é o dono do nosso coração, é o maior investimento da nossa vida. Sabe, nós não teremos outra oportunidade para viver. A Bíblia diz que, lá em Hebreus, capítulo 9, que aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Uma única vez, né? Então essa vida aqui é única. Depois disso é o nosso encontro com o Senhor. E o Salmo diz que a vida da gente é de quantos anos mesmo? Em torno de 80 anos. O que passa disso é canseira e enfado, né? Isto é, ainda diz lá que alguns, pela sua robustez, passam um pouquinho disso, mas é certo que num dado momento nós nos encontraremos com o Senhor. Então, uma única vida, aos homens está ordenado morrer uma única vez, 80 anos mais ou menos de vida, certo? Mais ou menos isso, é o que a palavra diz. E mais uma coisa que é dita na palavra, que a vida é como um sopro. Ela é muito rápida, né? Esses dias mesmo, a minha mãe estava casando, tinha lá seus 15 anos. E agora passou rápido, né? E de repente eu estou com 40. E de repente eu estou com 50. E agora estou chegando aos 60, falta pouquinho, né? 70, daí 80, 90. Então, a vida passa rápido. E o que vai ficar de tudo isso realmente é a nossa relação com Deus durante a vida, né? Isto é, todo o nosso esforço, toda a nossa luta, tudo que nós fizermos é muito importante, devemos fazer, devemos nos empenhar, mas tudo isso ficará. Mas tem algo que é eterno, a nossa relação com Deus, né? Por isso que a Bíblia nos orienta a gente a priorizar a Deus, a priorizar as coisas de Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando eu era adolescente, eu li um livro, e o nome desse livro é Em Seus Passos. O que faria Jesus? A história de alguém que se propôs a fazer sempre essa pergunta. Para cada decisão, por menor que fosse, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Isso é pertencer realmente ao Senhor e querer obedecê-lo em tudo, né? Em todas as coisas. Nós vamos cantar mais uma canção. É uma canção que trata de uma reflexão sobre o seu chamado. Todos nós somos chamados por Deus. Todos nós temos um chamado. O primeiro chamado de Deus é o chamado para a salvação. Quando o Senhor nos toca pelo seu Espírito e nos chama para sermos salvos pela fé em Cristo Jesus. O segundo chamado é o chamado para a obra que Deus tem para cada um de nós. Para que nós possamos usar os nossos dons. O Senhor assim nos chama também, cada um de nós. E quando nós somos jovens na fé, nós temos um vigor que parece que com o tempo ele pode se esfriar. Mas quando nós lembramos, né, daquele primeiro amor, daquele chamado inicial, isso pode incendiar os nossos corações.
e nos fazer mais ativos na obra do Senhor. Vamos cantar essa canção. Quando fui chamado para o ministério. Existe um momento que nós somos chamados por Deus. Chamados primeiro para a salvação e chamados também para a obra do Senhor. Existem os chamados que são específicos. A Bíblia diz que Deus deu uns para pastores e mestres, outros para evangelistas, outros apóstolos. Assim são os dons ministeriais, são esses.
E Deus chama pessoas. Não é alguém que pega e diz, eu vou querer ser. Quando lá no livro de Hebreus fala sobre Jesus, diz que ele mesmo, ele não se colocou, mas ele foi designado pelo Pai. Isso é muito interessante, porque vivemos numa época que tropeçamos em pastores que não se preparam, que não estudam a Bíblia, que pregam a palavra de forma relaxada, sem profundidade, sem conhecimento. E assim a gente encontra em todos os cantos, porque existem pessoas que pensam que pregar a Bíblia é você abrir num texto e falar amenidades a respeito daquele texto, quando na realidade há necessidade de Deus estar se manifestando e se revelando através da palavra no coração do pregador, para que daí ele transmita aquela palavra. Tanto que o pregador, a mensagem do pregador é mais do que preparar um esboço de sermão. O esboço de sermão é fácil de preparar, porque a mensagem é Deus falando mediante a palavra, através da personalidade de quem está pregando. Chamado é isso. Por isso que cantar também não é só cantar. Cantar é você conseguir colocar toda a sua experiência, a experiência que você tem com Deus, na canção. Porque aí você transmite essa canção. Existe uma história já bem conhecida de um ator, nós temos aqui futuras atrizes, de um ator que recitou o Salmo 23. Aquele salmo que todos conhecem, ele recitou para uma plateia. E no final, aquele salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, todos se levantaram e aplaudiram, porque ficou realmente muito bonito. Mas um pregador, ele foi também recitar o Salmo 23. E quando ele terminou, todos estavam chorando. Essa é a diferença. A diferença é que o ator conhecia o Salmo. E o pregador conhecia o pastor ao qual o Salmo se referia. Pregação é basicamente isso. Qualquer pessoa pode vir à frente e falar. Pegar um texto bíblico, explanar. Só que existe algo chamado de ministério. Quando Deus chama e Deus capacita e Deus se revela e aquela palavra tem que ser transmitida dessa maneira. Eu me lembro quando eu fui chamado. E você também deve se lembrar quando foi chamado. Talvez você não tenha sido chamado para um ministério pastoral, nem de evangelismo, os dons ministeriais, mas você foi chamado para a obra de Deus, para exercer o seu dom na casa de Deus e no meio do povo de Deus, né? E o exercício desse dom deve ser feito com muita oração. Tem uma canção que fala como que tem que ser o comportamento e a vida do povo de Deus em relação ao seu Deus. E o que é a oração, de fato? E essa canção fala da oração fervorosa, que ela é resultado de uma entrega, de um quebrantamento na presença do Senhor. Vamos cantar essa canção. Sem que o teu
temos algo que Deus nos concedeu, que é a capacidade, o privilégio de chegarmos diante dele em oração, né? Uma das coisas que Deus tem abençoado muito essa igreja, que nós podemos olhar para os nossos idosos, nós podemos olhar para os nossos familiares, nós podemos olhar para as pessoas próximas da gente e perceber como, debaixo desse guarda-chuva de proteção, Deus tem cuidado de cada um de nós durante essa pandemia mundial, né? Estar debaixo dessa proteção, estar debaixo desse guarda-chuva é extremamente importante, extremamente importante. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado dos nossos filhos, Deus tem cuidado das nossas famílias, resultado do fato de nós estarmos constantemente nos dobrando em oração e pedindo a graça de Deus. Nós temos visto muitas pessoas sofrendo. A Bia comentou sobre pessoas no serviço, né, que perderam ou o pai, ou que estão com marido internado em estado grave, porque essa doença que tem atingido a humanidade também atinge a vida de pessoas da igreja, das igrejas de forma geral. Mas Deus tem tido uma misericórdia tão especial conosco, tem nos guardado de forma tão especial. E nós queremos dizer que não é porque nós somos melhores, mas a perseverança em dobrar os joelhos, pedir proteção no trânsito, pedir proteção das enfermidades, pedir proteção da violência urbana, pedir proteção para os nossos lares. Deus tem ouvido, Deus tem atendido. E o nosso coração tem que ser compassivo para com os que sofrem e continuar pedindo a graça e a bênção de Deus. Então nós vamos orar nesse momento, vamos pedir ao Senhor que primeiro esteja confortando o coração daqueles que sofrem, vamos pedir para que Ele esteja curando aqueles que estão internados, que estão padecendo por enfermidades, vamos pedir também que o Senhor continue nos protegendo e cuidando de cada um de nós. Eu peço que você lembre de alguém nesse momento, alguém que esteja nessa situação de sofrimento, de dor, alguém que esteja necessitado, e nós vamos colocar essa pessoa nesse momento, na presença de Deus, diante do trono de Deus, pedindo que a mão de Deus se estenda e que a mão de Deus haja e transforme essa situação. Pense em alguém nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua presença nesse momento. Reconhecemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Reconhecemos que o Senhor é um Deus de amor. Reconhecemos que o Senhor é um Deus de toda misericórdia, que tem nos cercado com a Sua graça. E nós queremos continuar, Senhor, pedindo pela igreja, pedindo, Senhor, que todos que estão debaixo desse guarda-chuva de proteção, que o Senhor esteja cuidando dos nossos membros, das nossas famílias, ó Deus, esteja protegendo os nossos jovens, as crianças, adolescentes, esteja protegendo, Senhor, cada família, cada lar, estendendo a sua graça, a sua mão, a sua proteção, o seu cuidado sobre os idosos, ó Deus, da sua igreja, que nós possamos estar sempre diante do Senhor com esse sentimento de gratidão por reconhecermos o milagre do Senhor, o poder e a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que tem sido derramada sobre nós tão continuamente, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, de cada um de nós no trânsito, tem nos protegido da violência urbana, Senhor, tem nos protegido da enfermidade, o Senhor tem nos abençoado com o trabalho, ó Deus,
tem nos abençoado com o pão de cada dia. Nós reconhecemos, ó Deus, que isso é resultado e fruto da tua graça e do teu amor. Queremos pedir agora também por aqueles que sofrem, por aqueles que estão internados, ó Deus, em hospitais, por aqueles que estão se sentindo solitários nessa situação, por aqueles, ó Deus, que estão entubados, por aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos, ó Deus, que o Senhor esteja confortando o coração da Estela, ó Deus, e dos seus filhos. Pedimos a tua bênção, ó Deus. Sabemos que apenas o teu Espírito, somente o teu Espírito pode confortar os corações. Colocamos a vida de cada um, ó Deus, diante da tua presença, diante do teu altar. E pedimos, ó Deus, que o Senhor opere de tal maneira que mesmo nas dificuldades e lutas, as pessoas possam olhar para o Senhor e que seja a oportunidade de ter um encontro contigo, de entregar a vida a ti, de reconhecê-lo como único e todo suficiente Salvador. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar, então, louvando ao Senhor, falando do cuidado tremendo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Porque a certeza que temos é que Ele cuida de cada um de nós. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão e cuidará de ti.
cuidado de nós, cuidado das nossas vidas, cuidado dos nossos filhos, cuidado da nossa família, né? E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther, a partir do primeiro capítulo. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele nos abençoe. Senhor, estamos neste momento, ó Deus, nos colocando debaixo dos Teus cuidados, pedindo que o Teu Espírito Santo esteja operando nesse momento, nos dando o entendimento da Tua palavra, que nós possamos compreendê-la e possamos, ó Deus, aplicá-la em nossa vida. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. O Israel, esses dias, ele me falou assim, e o livro de Esther, né? Ele não lembrava se a gente tinha já passado pelo livro de Esther, eu me lembro que uma vez eu peguei do Gênesis até o Apocalipse. Cada domingo era um livro, né? Que eu trazia alguma coisa daquele livro. Então, não devo ter pulado o livro de Esther. Mas hoje nós vamos meditar, pensar sobre esse livro tão bonito, tão importante das Escrituras. E o título será Descobrindo o propósito de Deus para a sua vida. Descobrindo o propósito. Todos aqui já sabem o propósito de Deus, por que vieram a esse mundo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro dar um apanhado na história, talvez alguns irmãos não conheçam essa história, e depois nós vamos aplicar dessa forma e descobrir qual é o propósito que o Senhor tem para a vida da gente. O livro de Esther, ele tem alguns personagens, né, que nós vamos passar um pouquinho por eles. O rei Assuero, a rainha Vasti, a própria Esther, que tinha um outro nome. Como que é o nome de Esther mesmo? Hadassa, né, que é a rainha Esther. Mardoqueu, que é o tio de Esther, que a adotou porque Esther era órfã e foi adotada, então, e cuidada por Mardoqueu. E Amã, que é o vilão dessa história, né? Nós vamos pensar um pouquinho sobre o rei Assuero. Vamos ler esse texto. Diz a palavra de Deus. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, e azul, e branco, e preto, e dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei, e o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Esse era o rei Assuero. Era um rei poderoso, era um rei que reinava sobre 127 províncias, e ele gostava de mostrar a sua glória, o seu poderio e a sua riqueza.
E ele começa, esse livro é um livro cheio de banquetes, né? Ele começa com um banquete de 180 dias. Isso daí dá o quê? 6 meses, né? É isso? Ou estou enganado? 180 dias de festa para todas as províncias. E terminado esse banquete, né, onde ele mostrava a sua grandiosidade, ele resolveu fazer um banquete na cidade onde ele habitava, em Suzã. E beber era por lei, né? Isto era o vinho, o melhor vinho, o vinho do rei, e todos deveriam beber à vontade e deveriam festejar, porque ele queria mostrar quão grandioso ele era. Ele era um rei extremamente poderoso. E ele era casado, tinha a rainha Vaste, e aconteceu o seguinte, que também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então aquele povo gostava de festa, né? Primeiro tinha uma festa para as 127 províncias, depois uma festa em Suzã, e a rainha tinha uma festa lá no palácio, a rainha Vaste, né? E aconteceu o seguinte, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Neumã, Biztar, Abona, Bictar, Abagtar, Zatar, Carcás, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa a vista. Então o rei queria agora mostrar a sua rainha, como ela era linda. Então ele era poderoso, ele era rico, ele era rei sobre 127 províncias, e ainda tinha uma rainha lindíssima, que ele queria que ela se apresentasse ao povo. Porém, a rainha Vaste recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. A rainha Vaste, ela não estava cumprindo o seu papel real, né? Papel de rainha. Isso daí é uma coisa complicada, né? Todas as pessoas têm um papel dentro da sociedade, né? Por exemplo, eu sou pastor, né? Nesse momento, eu me lembro quando eu jogava futebol com as ovelhas da minha igreja, que eu pastoreei no interior, e aqueles jovens diziam assim, que no campo de futebol era um tratamento. Terminou o jogo, agora eu estou falando com o pastor, porque é um papel diferente que ele exerce. Naquele momento do futebol, era o companheiro de jogo. Então lá era cada um por si. Só que eles sabiam que havia papéis diferentes, né? Às vezes as pessoas confundem os papéis, né? O papel muda. E a gente tem que saber o papel que nós estamos naquele momento. E Vaste não teve essa compreensão, ela simplesmente disse assim, não vou. E o rei, assim, foi, de certa forma, humilhado publicamente. E ele se irritou. E daí surgiu um problema lá no reino. Que a partir da ação daquela rainha de Vaste, eles começaram a pensar, a partir de hoje, todas as mulheres vão desobedecer aos seus maridos. Lembre-se que isso é lá no Antigo Testamento, né, numa época em que havia todo esse ritual, né, de corresponsabilidades e de papéis que precisavam ser exercidos, e o rei perguntou aos seus conselheiros, o que vamos fazer? E os conselheiros do rei disseram assim para ele, faça o seguinte, vamos fazer um grande concurso de beleza no reino, e aquela que ganhar esse concurso de beleza, ela será constituída, então, a nova rainha. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Diz assim a palavra de Deus. Passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito, que ela perdeu a coroa, né? Então, disseram os servos do rei que lhe serviam,
Busquem-se para o rei moças virgens e formosas. E ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. E assim, então, todas as mulheres lindas do reino foram chamadas para fazer parte. E Esther era uma mulher muito linda. E eles disseram assim, essa também vai. Ela não tinha muita escolha, ela teve que participar desse concurso de beleza. E havia todo aquele preparo, né? Aqueles banhos, aquele tratamento, aquele spa, aqueles óleos, que é para que a pele ficasse macia, bonita. Teve todo um período de preparação dessas moças para que o rei, então, ele pudesse escolher quem seria a nova rainha. E aconteceu que Esther foi a escolhida. Diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. E este criara Adassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era jovem bela de presença formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhes os seus enfeites, os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedera. Então Esther acabou indo para o palácio, para a casa das mulheres, para ser preparada para aquele concurso de beleza, né? Só que ninguém sabia que ela fazia parte dos judeus, do povo de Deus que tinha sido levado cativo por Nabucodonosor. Nós já falamos algumas vezes sobre isso, né? Sobre o cativeiro. Então era um povo que estava lá em cativeiro ainda, longe da sua pátria, e ela fazia parte desse povo. E diz a palavra que, chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, então as moças, elas podiam pedir aquilo que elas desejassem, né? Era uma vida, só pelo fato de participar daquele concurso, era uma vida cheia de benefícios. Viviam como princesas realmente, né? E o que aconteceu? Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo a casa das mulheres, a casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saagás, camareiro. Agora diz assim, ó, chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Ela era diferente, né? Ela poderia aproveitar aquele momento, mas não pediu nada, senão o que disse Hegai, camareiro
do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Olha que coisa, parece uma história aleatória, né? A gente fica pensando que a Bíblia, ela trata até de concurso de beleza, os irmãos viram. E de repente uma escrava, uma pessoa cativa, foi levada para o palácio e tornou-se então rainha. E a virtude que tinha essa moça até esse momento pelo menos, que ela era bonita, era belíssima. E diz a palavra de Deus, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. E deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. Até aqui a história está perfeitinha, né? Só que aconteceu algo. O povo era um povo cativo em terra estrangeira. E havia um homem lá chamado Amã. E esse Amã era politicamente engrandecido, né? Tanto que o rei havia dado ordem que todas as pessoas que passassem perto de Amã deveriam se curvar e reverenciá-lo. Mas Mardoqueu, o que ele fez? Diz assim, depois dessas coisas o rei Assuero engrandeceu Amã, filho do Amedata Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu, que é o pai adotivo de Ester, não se inclinava nem se prostrava. E esse Amã, ele se enfureceu a tal ponto que ele mandou fazer uma forca para Mardoqueu, o pai adotivo de Ester. Mas não contente com isso, descobrindo que ele era judeu, porque ele tinha declarado que era judeu, as pessoas que o estavam questionando, por causa da sua ira, Amã resolveu algo. Olha aqui. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então, olha só a situação, né? Uma situação, havia uma decisão legal do extermínio dos judeus. Volte e meia na história, aparece uma tentativa de extermínio dos judeus, né? E no livro de Ester, aconteceu justamente isso. Porque Mardoqueu não se dobrou diante de Amã, Amã conseguiu autorização para que todos os judeus de todas as 127 províncias fossem totalmente eliminados, mortos. E as implicações disso? Todos sabem que Jesus viria do povo judeu. Ali estavam as promessas. E se de repente os judeus fossem totalmente exterminados, o que poderia acontecer? Então aqui nós entramos, já tivemos a visão da história, em um aspecto. O que fazer quando o sucesso e a prosperidade circundam a nossa vida? Porém, o chamado ético-moral pode destruir todo o sucesso que conquistamos.
fingir que nada está acontecendo, ou nos posicionarmos em defesa de valores maiores que nós mesmos. O que nós faríamos numa situação dessa? Esther estava com a vida ganha. Esther era rainha. Ninguém sabia que ela era judia. Ela estava bem, riquíssima, poderosíssima. Sequer ela estava sabendo o que estava acontecendo fora do palácio, até que Mardoqueu fez com que essa informação chegasse até ela. O que fazer diante de uma situação dessa? Mardoqueu fez ela saber e deu a ela um conselho. Disse assim: diante de tudo isso, você vai ter que se posicionar. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. O que acontece aqui? Ela teria que tomar uma posição. Só que as rainhas, elas não podiam ter posicionamento político naquela época. Era algo para o rei. Na verdade, ninguém poderia nem chegar na presença do rei, porque havia sempre o perigo de um atentado. Então, era assim que funcionava. Se alguém chegasse na presença do rei, sem ser chamado, os seus soldados matariam imediatamente aquela pessoa, a não ser que o rei estendesse para aquela pessoa o seu cetro de ouro. E aquela pessoa, então, seria livre da morte. Fazia parte da lei. E Esther estava naquela situação. E se ela adentrasse sem ser chamada, ela poderia ser morta imediatamente. Aqui nós temos uma reflexão para hoje, irmãos. Essa palavra, e quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Na verdade, todo aquele concurso de beleza, toda a beleza da Esther, tudo aquilo que aconteceu com a rainha Vasti, Mardoqueu está dizendo, será que Deus não preparou tudo isso para que você estivesse no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, diante desse problema, para que você agisse? É o que Mardoqueu está dizendo assim, quem sabe, que para tal tempo como este, chegaste a este reino. O nosso tema hoje é descobrindo o propósito de Deus para a sua vida, né? E uma das coisas que nós devemos entender é que assim como Esther estava no lugar que deveria estar, assim também você não está no lugar errado. Deus te coloca no lugar aonde você vai fazer diferença. E muitas vezes as circunstâncias vão sendo moldadas e vão sendo modificadas e a vida vai se comportando de tal maneira e de repente você está no lugar e você fica pensando, por que eu estou aqui? Você está neste lugar porque Deus te colocou ali. Você está lá no teu emprego porque Deus te colocou aqui. Eu sempre acho engraçado, falar assim, eu estou namorando ainda a igreja. Não, você não está namorando a igreja. Deus te colocou aqui e era para estar justamente aqui, nesse lugar. Não existem esses acasos. E quando você é colocado no lugar, seja a gosto, seja a contragosto, naquele lugar, você tem uma responsabilidade. Esther, através de um concurso de beleza, foi colocada num lugar, foi colocada numa posição, e não importa qual seja a posição, se você é rainha ou se você é faxineiro, ali existe um propósito, e Deus o colocou ali. Deus colocou gente aqui no aeroporto, Deus colocou gente na Volvo, Deus colocou gente lá no IBGE, Deus colocou gente na universidade,
Deus abriu portas para que você estivesse lá. E aonde quer que você esteja, seja na escola, trabalhando, seja na fábrica, Deus tem um propósito. Assim como tinha um propósito na vida de Esther. Ela nem sequer imaginava isso, mas havia um propósito. Outra coisa que nós aprendemos, o tempo que você está vivendo é o tempo certo. É para esse tempo. Tem muita gente que diz, eu nasci na época errada, eu deveria ter nascido na década de 50, eu deveria ter nascido... Não, você nasceu no tempo certo. No tempo que Deus tinha um propósito para a sua vida. E é nesse momento que Deus vai te chamar à responsabilidade para exercer a sua vida no tempo e no lugar aonde Deus te colocou. E ali existe uma responsabilidade grande de você fazer o que tem que ser feito naquele lugar. Outra coisa que aprendemos com Esther, Deus nos coloca em meio às circunstâncias certas da vida. A Miriam pode pensar assim, eu não deveria ter nascido no Brasil, bem numa época em que eu em andamento, e que eu tenho que fazer passeata, e que eu tenho que gritar, e que os jovens não acreditam o que está acontecendo, e tem gente cega que não está vendo. Deus colocou no lugar certo, no tempo certo, e nas circunstâncias certas, para que dentro da possibilidade dos dons e dos talentos e da capacidade de agir e de fazer e de falar, você haja nas circunstâncias as quais você está vivendo. Outra coisa que aprendemos com Esther é que ela tinha uma responsabilidade e um propósito de Deus em relação ao seu povo. O que estava para acontecer com o povo de Esther? Eles estavam para ser exterminados. E a responsabilidade era também dela. Agir era ter responsabilidade para com o seu povo. Nós somos 200 milhões, 210 milhões de brasileiros. E cada um de nós, individualmente, temos responsabilidade para com o nosso povo. Porque se nós não exercemos a responsabilidade para com o nosso povo, nós estamos desobedecendo a Deus. E nós temos responsabilidade para com a nossa família. Nós temos responsabilidade para com os nossos netos. Em relação ao que está acontecendo no meio do nosso povo, assim como Esther tinha responsabilidade para com os seus, diante daquilo que estava acontecendo com o seu povo naquele momento. Ela chegou aleatoriamente no reino. Ela fez um concurso de beleza que parece uma coisa muito fútil. Ela foi elevada a uma condição onde ela poderia ser a dondoca do reino. Só que Deus a colocou ali para ser diferente. E para exercer uma responsabilidade diferente diante daquelas circunstâncias. Ela tinha uma responsabilidade também, nós também temos, em relação à nossa missão nesse mundo. Tem gente que vai passar por esse mundo e vai ser como se nunca tivesse sido. Porque nunca vai ter encontrado um propósito real para a vida. Como falamos há pouco, a vida é curta. A vida é uma, aos homens está ordenado morrer uma única vez. A vida dura mais ou menos uns 80 anos. Então ela é curta, ela é única, ela é curta. E a Bíblia diz que ela é como um vento, como a flor que
murcha. E enquanto estamos vivendo, nós temos responsabilidade para com a missão que Deus coloca diante de nós. E ali no caso de Esther, havia uma responsabilidade também em relação aos desígnios eternos de Deus. Se aquele povo deixasse de existir. Os irmãos já pararam para pensar as consequências? Alguém já parou para pensar quantas vezes os judeus, ou no povo judeu, houve a tentativa de extermínio? Quantas vezes? Alguém lembra? Desde o princípio, desde a época do dilúvio, desde a época da escravidão no Egito, em diversos momentos da história, o povo judeu chegou quase à condição total de extermínio. E na época de Esther aconteceu isso, e as promessas de Deus estavam afuniladas nesse povo. E Deus levanta uma mulher, uma moça, que aparentemente o único atributo que ela tinha seria sua beleza. E Deus usa a beleza para que se revelasse nela mais atributos de responsabilidade e de ação em meio aos momentos difíceis que o seu povo estava passando. Mas cada um pode pensar assim, tudo bem, a gente está aqui, vamos colocar na nossa época, estamos num Brasil que está à beira, de uma mudança política radical, estamos na porta, na batida do pênalti de iniciarmos toda uma política. Nós estamos diante de uma situação em que o Brasil está sendo... Nós estamos num Brasil em que os nossos filhos têm que engolir doutrinas que ensinam, né? Nós estamos num Brasil em que existem líderes que estão fazendo aqueles lockdowns baseados na pandemia, né? Hoje em dia a gente tem que pensar 10 vezes antes de dar opinião na internet, porque nós podemos ser... Nós vivemos um momento em que agora nós estamos numa situação complicada. Só que eu queria dizer para vocês que vocês estão no tempo certo, no lugar certo, nas circunstâncias certas. Deus colocou aqui para cumprir uma missão. Mas o que nós podemos fazer? Realizando o propósito de Deus para a sua vida. Vamos ver o que Esther fez, né? Primeira coisa que Esther fez, ela refutou todos os obstáculos que havia diante dela. O primeiro obstáculo era a dificuldade de acesso ao rei, porque seria quebra da lei e haveria perigo de morte. E o que ela fez? Ela disse, então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser mandado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Ela teve que vencer isso. O que ela faria seria contra a lei. Ela não tinha facilidade de chegar lá e ela ainda poderia morrer por fazer isso. Havia também a questão dos conflitos interiores que ela teve que vencer. Conflitos interiores e a dificuldade de ter empatia com os que sofrem. A tal ponto que Mardoqueu disse para ela assim: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás. Só tu entre todos os judeus. Porque muitas vezes nós somos egoístas. E poderia nascer no coração de Esther um egoísmo. Eu estou aqui bem, eu estou na casa do rei, eu estou no palácio, ninguém está mexendo comigo. E esse é um grande problema, sabe? Os irmãos sabem como é que começou tudo?
Começou do mesmo jeito que está aqui no Brasil, né? Judiciário, um ideal, eles começaram a se movimentar, cada um dizia não é comigo, não é comigo, não é comigo, não é comigo. A igreja, sabe o que fez? Ficou calada. A igreja colocaram, não, vamos colocar, não dá nada. Teve alguns pastores que se posicionaram contra, entre eles Dietrich Bonhoeffer, a gente já falou sobre ele, que se posicionou contra, quando ele viu o avanço, porque primeiro começaram a... Não é comigo, não vou fazer nada. No Brasil, o que está acontecendo? Então, mas a gente está bem, a gente está em casa, a gente está comendo, né? Enquanto isso, no Congresso, eles estão passando projetos e nós estamos aqui felizes da vida, dizendo, não é comigo. O íntimo de Esther poderia estar assim, eles que vão morrer, não sou eu mesmo. Ela teve que vencer. Por isso que foi dito, não imagines no seu íntimo que você vai escapar. Porque começa no seu vizinho, mas a mão do Estado chega até a tua casa também. Segunda coisa que Esther fez, do como fazer e nós podemos fazer, ela usou as armas espirituais. O que ela disse? Falou para Mardoqueu, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Ela usou as armas que ela tinha, as armas espirituais, e nós podemos usar também. É muito triste quando a gente vem orar, e muitas vezes a gente tem um grupo pequeno orando, mas a gente segurando. De repente o teu filho lá está com saúde, porque tinha gente de joelho aqui. A tua família está lá comendo, porque tinha gente de joelho aqui. O Brasil ainda tem chance de superar esse momento, porque tinha gente de joelho aqui. São as armas espirituais. E Esther reconheceu essas armas. A arma da oração, do jejum, do clamor, da humildade, da abnegação, porque ela disse assim, ela falou, se perecer, pereci, mas eu vou fazer algo. São as armas espirituais. Outra coisa, como fazer com coragem e ousadia. Diz a palavra de Deus que sucedeu que ao 3º dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Foi contra a lei e foi correndo risco de vida, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Esther, corajosamente, arriscou a sua vida. Entrou na presença do rei. E ela usou de uma coisa também que nós podemos usar, de astúcia e sabedoria. Adivinha o que a Esther pediu para o rei ali? O que ela queria? Ela queria a libertação do seu povo, não é? Mas ela pediu um banquete. Se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que tenho preparado. Amã era o inimigo dos judeus. Diz a palavra de Deus que eles foram ao banquete. E daí o rei falou assim, disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a sua petição? E se ele lhe há concedido. E qual é o seu desejo?
e se fará ainda até metade do reino. E daí Esther responde. Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo é... Adivinha o que ela pediu? Outro banquete. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me minha petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com a mão ao banquete que diz, hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Por que será que ela fez isso? Eu imagino o seguinte, primeiro banquete aguçou a curiosidade do rei, o que ela quer, que ela se arriscou tanto para isso? O homem é curioso? O que vocês acham? O que será que ela está querendo? Daí, segundo banquete, daí sim ela fez o pedido. E ali ela pediu pelo seu povo. Ela contou a história e como fazer também, sempre contando com a ação do sobrenatural. Entre um banquete e outro, sabe o que aconteceu? O rei perdeu o sono. E ele lembrou que houve uma época lá em que Mardoqueu salvou a vida dele, porque havia um complô, alguns homens queriam matar. Mardoqueu descobriu e avisou. E daí o rei chamou lá os seus funcionários e disse, o que a gente deu para o Mardoqueu para recompensá-lo pelo que ele fez? Daí disseram assim, não demos nada. Deu rei, eu perdi o sono, eu estou sendo injusto com o Mardoqueu. E nisso estava chegando a mão. Daí ele disse assim, o que se dará a alguém que merece honra e glória por ter feito grandes coisas? O cara pensou que era com ele e disse assim, enche-o de honra, dele roupas reais, dele poder. Daí ele disse, tudo bem, então, pega o Mardoqueu e dá tudo isso para ele. Então o cara ficou muito chateado porque ele tinha preparado a forca já do Mardoqueu. Daí, no segundo momento, o que se fará com alguém que agiu muito errado? Trocando em miúdos. Que seja enforcado. Então, pegue e o enforque na forca que ele preparou para Mardoqueu. Aquele rei, ele perdeu o sono por uma ação sobrenatural. E uma coisa que a gente pode lembrar é que quando tudo parece perdido, o povo parecia que estava à mercê da morte. Mas Deus sacudiu o coração do rei e transformou toda aquela situação. E o povo foi salvo por causa da rainha Esther, que estava no lugar certo, no tempo certo, nas circunstâncias certas, e que teve a coragem de cumprir a sua missão para salvar o seu povo, para salvar a sua família e para fazer parte do propósito eterno de Deus, que seria realizado através daquele povo, que era o povo de Deus. Eu queria saber o seguinte, você está aqui neste lugar, neste tempo e nestas circunstâncias. Qual a missão que você tem? O que você pode fazer? Às vezes eu fico falando com Deus, assim, sabe? Porque de vez em quando o pessoal, até os mais jovens, Miriam, eles dão uma risadinha assim, a Miriam com a bandeira do Brasil, junto com o pastor Brasil e com a Edna. Ah, meu Deus! E eu fico pensando assim, Esther está fazendo alguma coisa, está agindo, está saindo, está falando, está lutando. Qual a missão que você tem? Às vezes é uma coisa assim pequena, que não é tão pequena. Mas é o que se pode fazer. Mas também tem outras coisas que você pode fazer. Como que você vai cumprir a sua missão? Nós estamos no Brasil em 2021, sob um perigo iminente. O que você pode fazer? Porque a vida é uma só. A vida é curta
a vida passa rápido. E os nossos filhos nos sucederão. Nós vivemos hoje uma coisa inusitada, sabe? Que coisa? O que você pode fazer? O que você pode fazer espiritualmente pela Igreja do Senhor Jesus? Pelo evangelismo dessa nação? O que nós podemos fazer pelas nossas crianças? Que brevemente as crianças da periferia estarão nas escolas aprendendo coisas, às vezes. O que nós podemos fazer? Jovens da igreja, nós estamos no lugar certo, na hora certa, nas circunstâncias certas, no tempo certo, e temos algo que precisamos fazer. Os adultos da igreja, nós estamos no lugar certo, na igreja certa, no meio do povo certo, no meio do bairro certo, para fazer aquilo que tem que ser feito. É isso que nós aprendemos com a Rainha Esther. O começo foi extenso para a gente entender todo o contexto. Por mais aleatória que seja aquela história de um concurso de beleza, Deus pega aquela moça e a faz baluarte nas suas mãos. Assim como pode pegar cada um de nós e nos transformar em líderes dentro de um momento de extrema necessidade em que nós vivemos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça, pedimos o enchimento do Teu Espírito, pedimos a visão do céu, para que possamos compreender claramente o propósito do Senhor e como fazermos neste momento, nesse tempo e nessa circunstância em que vivemos hoje. O Senhor esteja inundando os nossos corações, colocando amor nos nossos corações, colocando em cada coração o propósito de arregaçar as mangas e fazer algo. Pedimos a Deus pelo nosso bairro, podemos fazer tantas coisas aqui. Esse é o tempo. Pedimos que o Senhor nos capacite, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos cantar o Obreiro Aprovado novamente. E que cada um possa lembrar o momento em que Deus o chamou para fazer algo no seu reino. Algo na sua casa. Algo no seu bairro e na sua comunidade. E aquele que veio preparado para o momento de entrega de dízimos e ofertas, poderá consagrar ao Senhor. Paixão tão decidida pelas almas
que não sabem pra onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó Deus, Senhor, responda-me, você precisa ser obrigado e não ser acusado por ninguém. Andar como meu filho andou e amar com genuíno e andei. Mas se buscar na palavra de oração, na palavra, eu na minha palavra me achará e aprovado será. Você precisa ser obrigado e não ser acusado por ninguém. E andar como meu filho andou e amar com genuíno amor que andei. Mas se buscar na palavra de oração, na palavra, eu domino a palavra me achará e aprovado será. E aprovado será. Hein? Irmãos, quarta-feira, culto de oração. Como nós costumamos falar, é segurando a corda, né? Não para largar a corda. Significa o quê? Significa que a oração é quem tem nos sustentado. É a oração. É importante nós estarmos em comunhão, orando, clamando, buscando ao Senhor. Quando a Esther, a rainha, ela se viu naquela situação, a ação primeira dela foi o jejum e a oração, para que aquela situação fosse dissipada. Então é muito importante estarmos reunidos, quarta-feira, orando ao Senhor, clamando por todas as famílias, né, da igreja. Domingo, culto em adoração ao nosso Deus, e no sábado pode ser no mesmo horário, às 17 horas, estaremos ensaiando o louvor. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, estamos, Senhor, diante de uma semana que inicia-se e queremos consagrar essa semana toda, inteira, ao Senhor. Pedimos que o Senhor esteja nos protegendo cada membro da tua igreja, cada família da tua igreja, mesmo aqueles que não estão aqui hoje, que estão nos seus lares, aqueles que estão com dificuldade por algum motivo de vir a Deus. Pedimos que o Senhor esteja cuidando, protegendo, porque sabemos que somente pela proteção do Senhor é que nós estamos em pé. Pedimos que nos proteja todos os dias dessa semana, ó Deus. Que o Senhor esteja enviando seus anjos, como diz a tua palavra, que são espíritos ministradores, enviados pelo Senhor em favor daqueles que hão de herdar a salvação.
Pedimos então a ação do Senhor, ó Deus, em cada família. Pedimos que em meio a esta pandemia, ó Deus, o Senhor esteja cuidando de cada um dos nossos. Que o Senhor esteja cuidando, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer atividade, ó Deus, que a tua mão esteja presente, agindo, que o teu Espírito esteja operando, e que aquela promessa do Senhor de que nós seríamos como a menina dos olhos do Senhor, ó Deus, extremamente protegida e cuidada, que nós seríamos, ó Deus, como aqueles que estão cercados com um muro de fogo, que isso aconteça na vida de cada um, ó Deus. Que haja proteção, Senhor, no trânsito, que haja proteção da violência urbana, que as nossas casas sejam protegidas e guardadas por Ti, que o Senhor nos livre, ó Deus, dos acidentes domésticos. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção e os Teus cuidados. Pedimos o sustento, pedimos a força para o trabalho, ó Deus. A sabedoria e o conhecimento nos estudos, ó Deus. Em tudo, que o Teu nome seja glorificado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos